do Senhor. Pode tomar o vosso assento. Na Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Jó, capítulo de número 33, do verso 14 ao verso 18, irmãos, diz assim a palavra de Deus: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Amém. Meus irmãos, sou agradecido a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor me concede, irmãos, de estar aqui junto com os irmãos. E ter esse privilégio do nosso pastor de poder dar uma palavra para a igreja. Eu sou portador, irmãos, de uma palavra de agradecimento dos Gideões Internacionais Campo aqui de São Bernardo do Campo. O nosso presidente nos incumbiu de agradecer os irmãos. A última vez que os irmãos Gideões estiveram aqui, que foi passado aqui um tempo, o pastor disponibilizou, e depois no final o pastor incentivou a igreja, e os irmãos deram uma rica oferta naquele dia. Deu para comprar, irmãos, ao preço de R$ 2,50 um exemplar da palavra de Deus. Nós compramos 489 exemplares da palavra de Deus. Depois, o nosso irmão Braulio, que foi pedir oração por ele aqui hoje, me deu também mais 40 Novos Testamentos no domingo seguinte. E a esposa do irmão Ayrton, que canta no coral, também me deu mais 20 Novos Testamentos. E nesta semana passada, irmãos, eu recebi uma notícia, não estava aqui, mas os irmãos foram no presídio aqui de São Bernardo e foi distribuído lá 2.500 exemplares da palavra de Deus. Eu quero acreditar que os nossos exemplares que nós ofertamos aqui, quem sabe está na mão de um preso lá dentro, e o Espírito de Deus pode falar profundo no seu coração. De verdade, irmãos? E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, não é? Deus pode falar com ele e transformar aquela vida e ser depois um ganhador de almas. Muito obrigado, irmãos, em nome dos Gideões Internacionais. Deus fala, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e o Senhor falou profundamente no meu coração. Deus fala de muitas formas. E quando eu li que Deus fala com o homem, até mesmo dormindo lá na cama, para atemorizá-lo e para livrar do seu desígnio, aí eu fui procurar alguma coisa que Deus fala, E na minha Bíblia, irmãos, a minha Bíblia, ela é... Eu tinha uma outra que era antiga, mas essa daqui é atualizada, é chamada de atualizada. E a Bíblia da minha esposa, ela tem no final da Bíblia, do livro de Apocalipse, ela tem uma harpa cristã. Mas a minha Bíblia não tem harpa cristã, ela tem um índice. Tem aqui algumas informações sobre pesos e medidas da Bíblia. Tem aqui um calendário
para a leitura da palavra de Deus durante o ano inteiro. E tem um índice onde fala sobre as concordâncias bíblicas. E eu fui procurar aqui, irmãos. Tem 68 indicações de versículos que Deus fala. Assim, Deus fala. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, eu entendo que toda hora que nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando conosco, não é verdade? Mas tem algumas formas, irmãos, que Deus fala, que é muito especial, e Ele fala assim, poderosamente. Um dia eu estava trabalhando em um outro departamento, e eu saí para tomar junto com um rapaz lá que se relaciona conosco comercialmente, e eu saí para tomar um cafezinho com ele num café que tem do lado lá, e a gente saiu pela porta do fundo, e alguma coisa falando no meu coração, não vai por aí, e ficou assim, sabe, não vai por aí, e eu desobedeci e fui. Tinha assim uma entrada do estacionamento, e só cabia um carro ali, e mal, assim, muito apertado, e eu saí por ali, nós saímos ali. Quando eu cheguei na porta assim, que estava saindo na rua, veio um ônibus, tinha uma bacia desse tamanho de água, estava cheia, aí o ônibus bateu naquela água assim e sujou inteirinho. Eu tive que ir lá para o banheiro esperar secar, e trabalhei sujo o dia inteiro, porque para lá não dava para vir em casa. Mas Deus fala e avisa, e muitas vezes, irmãos, a gente desobedece. É verdade, a gente desobedece. Por mais simples que seja a situação, Deus nos avisa, irmãos. Deus avisa. E eu estava vendo, irmãos, e fui procurar na Bíblia, existem algumas coisas que eu separei aqui, pelo menos 3 ou 4 ou 5 situações que Deus fala para orientar o ser humano. Porque o ser humano, irmãos, ele é humano aqui, ele é humano lá na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, nas ilhas do Pacífico, em todos os continentes do mundo. O humano é ser humano. E se nós podemos dizer que Deus se preocupa com alguma coisa, a maior preocupação de Deus é conosco, é com o ser humano, é conosco que Deus fala, é comigo e contigo que Deus fala. Não é verdade, irmãos? E muitas vezes a gente está cambaleando assim na fé, fala, hoje eu não vou na igreja não, mas quando a gente vem na igreja, irmãos, Deus usa qualquer irmão para falar conosco através da sua palavra, porque Deus fala para mudar o desígnio do homem, graças a Deus, de uma velha criatura numa nova criatura para servi-lo e para a eternidade, graças a Deus. Agora tem coisas, irmãos, que é interessante, né? Deus fala, irmãos, através da natureza. Olha que coisa linda. Eu separei algumas coisas aqui porque eu achei interessantíssimo. Deus fala no Salmo 19 através da natureza. A Bíblia diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem dizer uma só palavra, nós ouvimos a sua voz. Aí eu fiquei pensando, irmãos, minha mãe está com 86 anos, dia 9 de janeiro agora ela faz 86 anos, lá em Presidente Prudente. Então quando eu tenho um tempinho, eu corro lá para dar um abraço na minha mãe. E a gente vai lá, minha esposa está aqui, e a gente vai lá, irmãos, e nós ficamos de uma casa, e a nossa casa lá, ela tem assim, a porta da sala, ela faz, o terreno é assim, um declive, e a garagem ficou do lado de baixo. Então nós fizemos uma laje, e a laje fica exatamente na porta da sala. Então aquela laje ficou uma área, tipo de uma área. Então, como lá é muito calor, a gente coloca assim, na boca da noite, né, à noitinha assim, umas cadeiras de área, e a gente fica lá tomando aquela brisa, irmão, suave que vem de São Paulo. É uma maravilha, trocando uma ideia, contando as histórias. Mas aí, irmãos, a gente aqui em São Paulo é diferente, porque aqui a gente não, acho que por causa assim da luminosidade, que a cidade é grande, a gente não contempla o céu. Mas lá no interior, não sabe disso, que conhece, parece que o céu está pertinho da gente assim, a gente vê aquelas estrelas, né? Aí a gente começa a lembrar assim, puxa vida, Deus
conhece a cada um e chama cada uma pelo seu nome. Que grandeza, irmão. Não é verdade? A Bíblia diz assim, a gente olha para o céu e a gente lembra, né, que Deus fala assim, ó, Deus mediu os céus aos palmos. Já pensou um negócio desse, irmão? Deus fala conosco através da natureza, graças a Deus. E a gente olha assim e fala, puxa vida, Deus está olhando para mim aqui, Deus está falando comigo através dessa natureza tão linda e tão preciosa. Mas vamos para frente. Deus fala, irmãos, através de pedra. Aí eu queria ler para os irmãos. Olha só, natureza ele fala, mas ele fala também através das pedras. No livro, irmão, de Êxodo, no capítulo 24, verso 12, depois os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só, 24, verso 12 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem. Ensinar quem? Os seres humanos, não é verdade, irmãos? Deus fala através de pedra, sim. E nós encontramos lá na frente, eu quero ler com os irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 22, um pouco para frente. Livro do Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, diz assim, olha, Deuteronômio 5 e 22, estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, nada acrescentou. Então a escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. E no verso 24 ele diz assim, ó, e disseste, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo, e hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem permanece vivo. Deus fala com o homem, uma outra versão diz assim, Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Olha, irmãos, que coisa linda. Deus fala conosco para a nossa vida, e não é só a vida aqui não, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, graças a Deus. Mas vamos para frente um pouquinho, irmãos. Deus fala também através, irmão, das Escrituras. No início eu falei que se nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? Mas lá no livro de Romanos, irmãos, Romanos no capítulo 15, verso 4, os irmãos vão entender já por que eu estou falando isso. Romanos 15, verso 4, vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Romanos 15 e versículo de número 4. Olha só, pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, irmãos, tudo foi escrito, né? O que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus fala conosco através das Escrituras, porque tudo foi escrito para o nosso ensino. Não é verdade, irmãos? Para cada um de nós. Minha esposa costuma dizer que cada um de nós somos altamente responsáveis por nossas ações, por nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis, mas nós temos um aliado precioso, irmão, que é a palavra de Deus. Fala conosco, que foi para o nosso ensino que foi escrito. E eu estava, irmãos, meditando nisso, eu lembrei da palavra de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele diz assim, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque o Senhor, Ele virá das nuvens para nos buscar, irmãos. E assim diz a palavra de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor, graças a Deus.
Já tinha lido um monte de vezes esse versículo, mas isso falou tão grande comigo, irmãos, eu queria repartir com os irmãos. Deus fala de uma forma inusitada, preciosa, no livro, irmãos, de 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, no capítulo de número 3 e verso 3, aí nós vamos mexer com Jacó. 2 Coríntios, desculpa, capítulo 3 e versículo 3, diz assim a palavra de Deus, irmãos: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, graças a Deus. Eu achei essa forma, irmãos, uma forma assim preciosa que Deus usa para falar com o ser humano, é através de carta. Só que a carta, irmãos, eu estava pensando, Paulo falou assim, ó, vós sois carta de Cristo. Então, eu estou olhando tipo Devani, você é carta de Cristo. Cadê irmão João de Sena? É carta de Cristo. Oswaldo, você é carta de Cristo. Jacó, você é carta de Cristo. Nós somos carta de Cristo, irmão. E Deus fala com o mundo através das nossas vidas, como carta de Cristo, graças a Deus. Aí eu estava pensando, irmão, até peguei um envelopinho ali, olha. O envelope, né, uma carta, a gente manda da seguinte forma. Não sei se a gente vai chamar na frente ou atrás, não sei, na frente do envelope. Nós vamos marcar aqui: Ilustríssimo Senhor Antônio, meu amigo, rua tal, endereço tal. No verso nós vamos escrever aqui, remetente, Eutílio Rampazzo, São Bernardo do Campo. E no dentro da carta, aqui vai um conteúdo, não é verdade, irmão? Aqui vai um conteúdo, uma mensagem que eu escrevi por irmão Antônio. Irmão Antônio, eu te amo. E coloco aqui na carta, fecho a carta, mando lá para o Oséias. O Oséias chancela ela com carimbo e coloca o selo da autenticidade. Não é verdade, irmão? E quando eu estava lendo esta palavra, que Deus falou comigo que eu era a carta de Cristo, o Espírito de Deus, irmãos, gritou no meu ouvido e disse: Eutílio, qual é o seu conteúdo? Qual é a sua mensagem? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque a nossa carta, ela tem um endereço. Eu e você somos carta de Cristo, e a nossa carta, ela tem um endereço. Pode estar certo disso. Eu e você somos endereço, e nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, irmãos, de número 3. Capítulo de número 3. Desculpa, irmão, capítulo número 4. Diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí eu estava pensando nisso, é muito sério, irmão. Tenho sido cobrado grandemente por isso. Só que ministro, irmãos, é uma chamada especial. E eu gostaria de deixar isso para o pastor Samuel, para o pastor Manuel, para o pastor Jacó, para os pastores que aqui estão, porque tem uma chamada especial. Mas dispenseiro, irmãos, é para a carta de Cristo. Dispensa, irmão. Eu estava pensando nisso, que dispensa, vamos imaginar, na dispensa da Volkswagen. A Volkswagen tem uma dispensa lá, irmãos, que guarda arroz, feijão, pão, leite, não é verdade, carne, para fazer lá um lanche, lá um almoço, uma janta para os seus funcionários. Imagina a dispensa da Volkswagen. Imagina a dispensa da Ford, da Mercedes, da Scania, né? Imagina essas dispensas, é muita gente, é muita coisa, é muita gente que tem que servir, não é verdade? E o que é um dispensa?
dispenseiro é um homem ou uma mulher que tem a responsabilidade de distribuir um bem que está sobre a sua guarda. Qual é o bem que está sobre a guarda deles lá na Volkswagen, na dispensa da Volkswagen? É arroz, é feijão, é o pão, é o leite, etc. Lá sim, eles dizem, o bem que está sobre a guarda deles é isso. Mas aqui é diferente, irmãos. Diz assim, que os homens, então a minha carta está interessada a quem? Aos homens. Aos homens. Eu não estou falando do sexo masculino, não, estou falando de pessoas, de seres humanos. Então a minha carta, eu tenho o endereço certo, é aos homens, que nos considerem como ministros de Cristo, que nesta oportunidade os ministros estão aqui, mas eu e você podemos ser dispenseiros de Jesus, porque sabe por quê? Porque o dispenseiro, irmãos, é um homem ou uma mulher que tem a sua responsabilidade de distribuir os bens que estão sobre a sua guarda. Aí eu pergunto aqui, qual é o bem que está sobre a nossa guarda, irmão? Os mistérios de Deus. Deus fala em mistério com nossos pastores, mas fala conosco também, irmãos. E quando Deus fala conosco, eu e você temos uma grande responsabilidade, porque nós somos carta de Cristo e temos no nosso interior uma mensagem, um conteúdo, e o nosso conteúdo precisa prevalecer diante dos homens. Fiquei pensando, irmãos, eu tenho 56 pessoas. Não estou falando isso para engrandecimento, não, porque o pastor, além de pastor, ele é um profeta, irmão. Esse homem é um profeta e profetiza com os olhos abertos. Não profetiza do jeito que a gente ouve, não. Ele profetiza com os olhos abertos, porque ele falou para mim: qualquer hora você vai pular um muro. Pular um muro significa que onde eu estou, eu vou ser um pouquinho mais abençoado por Deus e lá para dentro. E nessa semana o meu diretor me ligou e falou: Eutílio, nós estamos preparando para você uma grande responsabilidade. Eu estou pulando o muro, graças a Deus. Mas Deus está comigo, graças a Deus. Aleluia! Deus fala com o homem, irmão. Deus fala com o homem e o homem fica vivo, graças a Deus. Deus fala com o homem e o homem fica vivo, graças a Deus. Aleluia! Deus é fiel, irmãos, e fala conosco, graças a Deus. Aleluia! Mas eu estava pensando, irmãos, veja que coisa linda. Nós somos dispenseiro de Jesus Cristo e somos responsáveis por distribuir um bem que está sobre a nossa guarda. E o nosso bem é a salvação que há em Cristo Jesus, que um dia nós recebemos de graça. Mas esse mistério, irmãos, que Paulo está falando aqui, não é mais um mistério assim difícil, não. Ele entregou nas nossas mãos. Vamos ver no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e verso 51, irmãos. Isso é palavra de Deus, não é minha, não. Olha só, capítulo 15, verso 51. Paulo está dizendo aqui, olha só: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, num abrir e num fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Graças a Deus. Olha, irmãos, que coisa linda.
que está o grande mistério, irmãos. Nem todos que estamos aqui morreremos. Quem sabe alguém pode até partir para a eternidade, mas eu aguardo o som da trombeta, graças a Deus. Eu aguardo o céu se abrir, irmãos, e junto com a igreja de São Bernardo, nós partimos para as mansões celestiais, graças a Deus. Vós sois carta de Cristo, e temos uma mensagem, irmãos, temos um conteúdo como carta de Cristo. E eu estava pensando, irmão, só para terminar isso aqui, nós somos carta de Cristo, e tem um exemplo na Bíblia, irmão, que é preciosíssimo, e eu gosto demais dessa palavra, de um homem que era uma verdadeira carta de Cristo aberta, e por onde ele passava, irmãos, Deus falava através da sua vida. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali uma palavra, irmãos, de um homem que era a carta de Cristo. E além de carta, ele era um ministro do Evangelho, digno do nosso respeito, né? Porque foi o maior escritor de cartas, não é verdade? E ele diz assim no capítulo 17, olha: e os que acompanhavam a Paulo levaram até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E sabe o que Paulo fez, irmãos? Olha só, ele começou a andar por Atenas ali, essa mensagem, muito, já ouvimos quantas vezes, não é verdade, irmãos? Pelos pregadores, os ensinadores da palavra de Deus. Paulo foi lá, parou lá em Atenas, e enquanto ele esperava que os irmãos, a Bíblia diz que ele começou a andar por aqueles lugares. E ele viu a cidade toda cheia de idolatria. As pessoas tinham altares para todo lado, né? Mas Paulo, irmãos, ele foi primeiro lá na sinagoga. Ele foi lá onde estava o judeu. E ele começou lá a falar, porque naqueles dias a morte de Jesus era fluente, não é verdade? A ressurreição era fluente. Hoje nós pregamos a vida de Jesus, mas naqueles dias era a morte e ressurreição de Jesus. É o que prevalecia nos assuntos. Paulo chegou na sinagoga e começou a falar. E de lá ele saiu, irmãos, e foi no meio da praça. Foi lá no meio da praça e ele começou a falar. E lá veio dois cidadãos lá, os filósofos, né? Os homens da lei, não é verdade? E a Bíblia diz que esses homens foram interrogar a Paulo, que Paulo estava pregando, trazendo uma nova mensagem, porque alvoroçou a cidade e todos se ocupavam a não ser de ouvir e falar alguma coisa sobre a ressurreição de Jesus. E os filósofos chegaram lá, esse negócio de filosofia, não é muito sério. Eu admiro profundamente quem estuda e quem vai atrás, só que tem que ter muito cuidado, viu? Porque nós temos um filósofo influente que está defendendo o uso da maconha, irmãos. Que Deus nos guarde desse negócio, que Deus nos ajude, que Deus ajude a igreja, que nos livre desse negócio, graças a Deus. Mas os filósofos chegaram lá, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles defendiam, né, que para se conquistar as coisas, você tinha que esquecer o sofrimento. Esquece o sofrimento, tudo é maravilha, consiga as coisas tranquilo. E aí, não é assim, a gente sabe que não é assim, não é verdade, irmão? Os epicureus, os estoicos, então, eles defendiam exatamente o contrário. Eles defendiam a tese de que tudo que tinha que se conquistar seria com sofrimento e com angústia. Era exatamente o contrário. Mas Paulo chegou lá falando, Jesus ressuscitou, né? Paulo chegou falando que Jesus disse um dia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O sofrimento, ele vem sobre as nossas vidas, irmão, mas o sofrimento passa e nós vamos triunfando em Cristo Jesus, graças a Deus. Não é verdade? Mas Paulo, irmãos, ele estava ali anunciando a Jesus. Então levaram esse homem, Paulo, esses homens levaram até o Areópago. E chegou lá, irmãos, no Areópago, Paulo fez um discurso precioso. E o que me chama a atenção, irmão, do discurso de Paulo, sabe o que é? É que Paulo tinha conteúdo, irmão. A mensagem de Paulo era cheia de conteúdo. E Paulo começou a falar de Jesus, começou a falar da ressurreição de Jesus. E nós encontramos aqui, irmãos, olha que coisa linda. No capítulo de número 17, e no verso aqui, irmãos, no final já, no verso todavia, verível, então, assim está certo, verso 32,
assim, ó, 17:32, e quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam. Já ouviram isso, irmão? Quando a gente vai falar de Jesus para certas pessoas, alguns escarnecem. Mas nós temos uma resposta do salmista dizendo assim, olha, que nós precisamos estar longe dos escarnecedores, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Graças a Deus, né? Uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos mais tarde. Já ouviu isso, irmão? Você vai falar de Jesus para alguém, ele fala assim, ó, tudo bem, alguém da minha família professa essa fé, mas só que eu não quero agora não, vou deixar para depois. Já ouviram isso? Vou deixar para depois. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não é verdade? Depois, só que tem um porém, irmãos. No verso de número 32, e assim Paulo saiu do meio deles, verso 32, e dizia acerca disso te ouviremos mais tarde. 33, e assim Paulo saiu do meio deles, todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Olha, irmão, quando existe mensagem de salvação, irmão, esse homem aqui, e eu estava lendo a história do Areópago, irmãos. O Areópago era o nome dado pela Suprema Corte lá de Atenas, e esse Areópago ficava no lugar alto, numa das colinas de Atenas, e eles esculpiram na própria colina 32 cadeiras, que era o número de responsáveis, de juízes que assentavam lá no Areópago, lá na Suprema Corte de Atenas. Haviam 32 ali que estavam julgando, que estavam ali para ouvir a Paulo, mas no meio deles, irmãos, estava ali o senhor Dionísio, o irmão Dionísio, que ouviu a mensagem do conteúdo da carta de Cristo. Ele ouviu, e a Bíblia diz que ele aderiu a mensagem de Paulo, e com ele foi Dâmaris, e com eles outros, e com eles veio Jacó, com ele veio Antônio, com ele veio aí todos nossos irmãos, que um dia aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Deus fala com a igreja, graças a Deus. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu queria dizer ao senhor e à senhora, economicamente nós estamos passando por um período difícil. As mensagens que nós ouvimos dos economistas é que o ano de 2015 vai ser um ano difícil, mas eu quero profetizar com meus olhos abertos, no ano de 2015 vai ser uma bênção para a igreja do Senhor, graças a Deus. A igreja vai triunfante, a igreja vai vencendo, porque na frente está Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos, e que o Senhor fala muito mais aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.